Agora, para o Flamengo, que se dane, se ele fracassou, não fracassou, o importante é que ele é bom de bola, ele vai reforçar o time. O resto, ó, babau, não interessa. A produção agora me passou um dado bem interessante, Mauro César. Após a contratação do Gerson, o Flamengo agora é dono das 5 contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Acho que esse é a postura que tem que ser de qualquer clube que tem dinheiro. Os grandes clubes do futebol mundial que tem grana fazem o quê? Contrata jogador bom. Se pegar o Real Madrid contrata... Mauro César Pereira, mais uma vez, janta alguns que falaram alguma besteira em relação ao Gerson e também exalta a capacidade financeira do Flamengo, a agressividade do Flamengo no mercado brasileiro. Vamos acompanhar aí esse debate do Mauro César, dá aquela moralzinha pra gente, botão aqui embaixo, inscrever-se, se inscreve no canal, meu querido. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento, então dá aquela moral, se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Vamos ver o Maurão jantando de novo às 1h27. Rapaz, teve um comentário de um cara no outro vídeo: pô, Pedrão, tu paga muito pau pra esse Mauro César. Pô, o cara é fenômeno, bicho. O cara comenta bem pra caramba. O cara tá sempre defendendo o Flamengo quando ele acha pertinente em relação aos paulistas. A gente tem que dar moral pro cara, velho. A realidade é essa. Discordo de uma coisa ou outra dele? Discordo, mas, pô, o cara é muito bom comentarista, né? Vambora, galera. Vamos pro vídeo. César Pereira, Gerson apresentado, e essa crítica do Gerson é pertinente? Mauro César Pereira, Gerson apresentado, e essa crítica do Gerson é pertinente quando ele fala do futebol brasileiro e sobre essa coisa de dar um tiro no pé ao jogador que decide retornar da Europa e voltar ao Brasil, Mauro? Isso é uma questão pessoal, né? Escolha de cada um planeja, projeta a sua carreira como quer. Ele não queria nem ir embora, ele só foi vendido. É bom recapitular, eu tenho visto muita desinformação aí em alguns comentários sobre o Gerson. O Gerson não queria ir embora, ele foi vendido em 2021 porque em meio à pandemia o clube precisava arrecadar para equilibrar as finanças, né? E surgiu uma proposta muito boa do Olympique, que era treinado pelo Sampaoli, que queria tê-lo lá no time francês. Ele foi vendido, o dinheiro foi bom, o Flamengo usou esse dinheiro para colocar a casa mais em ordem, porque de fato houve uma queda muito grande de receita geral, né, durante a pandemia. Não tinha público, cai sócio-torcedor, você tem uma série de... Eu vejo muita gente comentando também: esse pai do Gerson aí quis vender ele pra ganhar dinheiro. Não foi assim, gente. Ele não queria ir. Ele não queria. O Flamengo tava quase que obrigando ele porque precisava do dinheiro. Tinha problemas ali. Ele foi muito bem lá. Acho que foi o melhor momento da carreira dele. Ele fez 11 gols, 10 assistências. O time foi para a Liga dos Campeões. Só o dinheiro que o Olympique ganhou para se classificar à fase de grupos da Liga dos Campeões já justificou os investimentos feitos no Gerson e mais alguns outros jogadores. Jogou em diferentes funções, acho que ele volta, provavelmente jogador até melhor, mais completo. Ele ainda é novo, tem 25 anos, e ele foi muito bem, né? Agora ocorre que o Sampaoli deixou o clube no final da temporada, aquelas coisas do Sampaoli, do nada ele foi embora, e o contratado, que foi o croata Igor Tudor, é um técnico de perfil totalmente diferente, e é um cara meio áspero no trato com os jogadores. Inclusive já houve até reunião de atletas que foram até a diretoria do Olympique reclamar do técnico. Ele brigou com o Guendouzi, que é da seleção francesa. Ele teve problema com o Payet, que aliás tem uma história também que lembra um pouco essa volta do Gerson, que ele estava muito bem no West Ham, era o principal jogador, e ele queria voltar para a França e voltou para a França. O Payet voltou para a França quando ele tinha mercado na Premier League, que é um campeonato maior do que a Ligue 1, do que o campeonato francês. Mas ele queria voltar para a França e voltou. Então é um técnico de um outro perfil, não teve problema só com o Gerson. E aí o Gerson fez uma coisa que eu nunca concordo, que é meio que forçar uma barra para sair. Mas o próprio clube no final já queria também vendê-lo para ter o dinheiro da venda e poder fazer novas aquisições no mercado agora em janeiro, com essa abertura da janela de meio de temporada europeia. E acabaram chegando num acordo. Ele não queria ir, para ele é mais interessante jogar no Flamengo, ficar no Brasil do que jogar lá fora. Que eu falo, é uma questão pessoal, né? Algumas pessoas... É a mesma coisa, de repente algumas pessoas têm condição financeira para jovens fazer o intercâmbio, ficar um tempo morando fora do Brasil, ter uma experiência diferente. E outros têm dinheiro também, a família tem grana e não quer ir. O pai oferece, não quero, o outro quer, é de cada um. Ele não quer ficar lá fora, ele quer ficar aqui no Brasil, mas ele teria condições de continuar por lá, com toda certeza. Mas a opção dele é voltar. Eu não acho que ele tenha fracassado, porque tecnicamente ele foi bem. Fracasso se ele não tivesse jogado, ficasse na reserva, não tivesse feito boas partidas, o time tivesse sido uma porcaria na temporada passada, mas isso não aconteceu. Ao contrário, ele foi bem sucedido. Na segunda temporada, com a troca de técnico, aconteceram todos esses problemas. Agora, para o Flamengo, que se dane, se ele fracassou, não fracassou, o importante é que ele é bom de bola, ele vai reforçar o time. O resto, ó,
Babau, não interessa. É que nem a história do Gabigol. O Gabigol realmente fracassou na Europa. Não... Tá vendo? É isso aí, babau, ó. Que se dane. Importante é o Libertador brasileiro aqui, fazer gol aqui, porra. Conseguiu se firmar na Inter, não se firmou no Benfica. Mas alguém está preocupado com isso? Ninguém está preocupado com isso. O Dudu passou lá pelo Dinamo de Kiev, não foi? Foi. Por que ele não do Dinamo não foi para outro lugar? Três liberta. Se dane, o torcedor do Palmeiras está ligando para isso, ele está jogando o tempão no Palmeiras super bem, ganhando títulos. Não importa. Agora, se o Gerson fracassou, então a gente vai achar também que o Yuri Alberto fracassou. Né? Porque ele quer ficar aqui no Brasil. Ele quer ficar no Corinthians, não quer voltar para a Rússia. Mas a Rússia tem a guerra, né, e tal. Ele poderia falar, não, eu quero voltar, mas não quero a Rússia, eu quero a Europa. O empresário, me encaixa ali um time da Itália, da Espanha, Alemanha, Inglaterra. E agora, fracassou o Yuri Alberto por coisa nenhuma. Ele estava jogando super bem, fazendo uma porção de gols. Ele não fracassou, ele foi bem na Rússia. Ele, em condições normais, até poderia, da Rússia, pular para uma outra liga. Mas aí houve a invasão da Ucrânia, a guerra da Rússia contra o país vizinho, uma situação nova com aquela decisão da FIFA. Surgiu a oportunidade, o Corinthians o trouxe e ele quer ficar. Fracasso? Não, opção dele. Ele prefere jogar no Corinthians do que voltar para a Rússia. Mas na imprensa paulista ninguém fala isso. Ninguém cita. É um direito dele. Certo ou errado, acho que aí cada um vai ter a sua opinião. Vai de como você projeta a sua vida profissional e pessoal também, nesse caso específico, né, que é morar ou não em outro país. Então não vejo dessa maneira, não. Acho que é decisão de cada um. Existem jogadores que de fato fracassam. O cara vai para lá e não consegue jogar. Não se adapta. Não é o caso do Gerson, não é o caso do Yuri Alberto. Né? Não é o caso de nenhum deles. E alguns preferem estar aqui. Eu acho que é uma opção de cada um, jogar no futebol brasileiro. E alguns clubes, como o Palmeiras e o Flamengo, não por acaso citei o Dudu e agora o Gerson, o caso do Corinthians é diferente. O Corinthians, para ficar com o Yuri Alberto, ele dá jogador, ele faz não sei o quê, ele fica equilibrando pratos. Né? O Corinthians faz loucuras. O Palmeiras é um caso diferente, o Flamengo também. Eles têm condições hoje de oferecer condição de trabalho, salário, premiação, porque briga por títulos, né? Então, quando ganha um título importante, tem uma premiação que aproxima dos ganhos que esse cara pode ter na Europa. Em alguns casos, até pode ser muito próximo, dependendo de carga tributária, uma série de outras questões, num contrato que ele eventualmente faça lá fora, né? Porque varia de país para país aí essa questão de impostos, evidentemente. Então, para alguns jogadores, se ele não tem a ambição de fazer uma trajetória internacional, ele pensa, para jogar num médio ou pequeno na Europa, eu quero jogar num grande na América do Sul. O cara fica aqui. É uma questão pessoal, não dá para ficar aqui montando uma regra. Agora, fracassar é ir para lá, não conseguir jogar, ficar na reserva e não dá certo. E às vezes o jogador fracassa, entre aspas, nem por culpa dele. Então o Didi fracassou no Real Madrid, né? O Didi foi, segundo ele relatava, o Di Stéfano não queria, ele não foi bem tratado, algumas pessoas até acham que houve racismo, isso nos anos 60. Então o Roberto Dinamite fracassou, uma porcaria porque ele não ficou no Barcelona. O Roberto mal ficou no Barcelona, chegou lá nos anos 80, ficou pouquíssimo tempo, não foi bem aproveitado. Aí o Flamengo tentou trazê-lo, aí quando estava tudo já acertado, o Eurico Miranda foi lá e falou, Barcelona, vamos te fazer um negócio? A gente desfaz o negócio, para você ficar esperando o dinheiro do Flamengo, você não me paga, a gente devolve aqui o dinheiro, faz um rolo e você me devolve o Roberto. O Roberto voltou para o Brasil e continuou fazendo centenas de gols pelo Vasco, centenas mesmo, pelo Vasco durante muito tempo, voltou de forma triunfal naquele 5-2 em cima do Corinthians em 1980, acabando inclusive com a Fla-Fiel, que tinha a Fla-Fiel nesse jogo, teve Flamengo e Bangu e Vasco e Corinthians na rodada dupla do Maracanã, uma tarde histórica aquela inclusive. Então é isso, acho que não dá para ter uma regra fixa sobre isso. Eu acho que ele não fracassou, não, acho que ele foi bem. E agora ele volta também porque ele não queria ir, ele queria ficar por aqui, é um direito que ele tem. Agora, isso para o clube brasileiro, pouco importa. Agora, sobre essa coisa de valoriza mais aqui, vai lá para fora, vale a mesma coisa. O Scarpa preferiu jogar no Nottingham Forest, que é um clube tradicional, mas hoje é um pequeno na Premier League, que briga para não cair, do que ficar no Palmeiras, campeão brasileiro. Essa que loucura, uma experiência de vida, o cara quer morar lá fora, quer viver na Inglaterra, ele deve imaginar que do Nottingham Forest possa passar por um clube maior no futebol inglês, ou que o próprio Nottingham possa retomar aí dias melhores, e aí experiências interessantes, como eu falo sempre, né? Vai jogar na Inglaterra, mas o time é pequeno, você vai jogar de repente contra o time do Guardiola, você vai jogar em Old Trafford contra o Manchester United, você vai jogar contra o Arsenal, líder do campeonato, você vai jogar contra o Chelsea, vai jogar contra o Tottenham. Acho que para o jogador deve ser uma experiência bem legal. Você saiu por cima. Né? E saiu por cima. Como você vai para a Espanha? Não deve ser ruim você jogar no Celta de Vigo, mas um dia você ir ao campo... Se trata da escolha pessoal do cara, né, gente? Por exemplo, o Scarpa quis ir, o Gerson quer voltar e tá tudo certo, só que as pessoas elas têm que apontar o dedo e julgar o tempo inteiro, né? O Camp Nou jogar com o Barcelona, sair ao Bernabéu, encarar o Real Madrid e até o Wander Metropolitano jogar com o Atlético de Madrid... Mesmo que seja uma temporada ou duas, cara. Acho que deve ser uma experiência muito,
muito rica para o atleta, você ter essa chance de participar de campeonatos como esse contra times desse tamanho, sendo visto pelo mundo inteiro, né, que são jogos que o planeta inteiro vê. Então é muito pessoal, não dá para... Eu discordo do Gerson, discordo de quem fala que ele fracassou. Não existe isso. Vamos valorizar aqui, aí cada um que escolhe. A produção agora me passou um dado bem interessante, Mauro César. Após a contratação do Gerson, o Flamengo agora é dono das 5 contratações mais caras da história do futebol brasileiro. O Gerson aparece na primeira colocação, 92 milhões de reais. Pedro na segunda colocação com 87 milhões de reais, empatado com Everton Cebolinha. Aí vem Gabigol, 79 milhões e Arrascaeta, 64 milhões de reais. São dados aqui do portal Globoesporte.com. Então, o Flamengo sempre movimentando nos últimos anos as principais contratações do futebol brasileiro. Mauro. Eu acho questionável essa ordem aí, porque pelo que eu estou entendendo, eles estão utilizando-se o câmbio do momento de cada contratação. Eu acho que a referência tem que ser o euro. Aí você atualiza tudo para o euro de hoje, né? Porque você compra um jogador com o euro, de repente, a R$4, lá em 2000 e sei lá quanto, né? Aí compra um outro jogador mais barato com o euro agora a 6, 5,70, 5,80, 6,50, muda completamente. Então não basta transferir para o real da época da negociação. Acho que para a gente ter uma noção tem que tentar colocar em euro para ficar algo mais próximo. Embora tenha euros, isso possa mudar, né? Você pega, por exemplo, quando o Alexandre Pato foi contratado pelo Corinthians há mais de 10 anos, há 10 anos, né? Exatamente 10 anos, janeiro de 2013. Ele custou 15 milhões de euros. Na época, as maiores negociações do futebol internacional eram 50, 60 milhões. Hoje é 222 ainda, a maior que a do Neymar. E tem outras de 100, 100 e pouco. Agora o Enzo Fernandes está para ir para o Chelsea por 120 milhões de euros, um volante. Negócio assustador, né? O cara saiu por 12, mais bônus, vai custar... E quase veio para o Flamengo, o Enzo Fernandes, hein? Quase 10 vezes mais. Então, até essa referência mudou. Eu acho que isso mostra as duas coisas. A questão do Flamengo ter uma condição financeira privilegiada e também o perfil agressivo dos dirigentes dessa gestão atual no mercado, né? De buscar jogador caro e pagar. E tem outros aí, se você pega, por exemplo, o Ayrton Lucas, custou 7 milhões de euros. Foi contratado agora lateral esquerdo. E outros tantos jogadores também que não foram baratos. Você pega, por exemplo, o Léo Pereira, custou 6,3, se não me falha, milhões de euros, zagueiro. E outros tantos, né? Então, acho que passa muito pelo perfil também da diretoria, que eu acho assim, se tem condições, é o que deve fazer. Você tem dinheiro, você faz o quê? Quando você fala, o clube não é banco. Sim, o clube não é banco. Mas também quando o clube está quebrado, é aí que ele não é banco mesmo, que o banco tem dinheiro. O clube que não tem dinheiro, de banco ele não tem nada. Então, assim, mas quando o clube tem dinheiro, aí vale o raciocínio. Não, o clube não é banco, ele tem que investir. Não só em contratações, investir em estrutura, investir em condições de trabalho, tudo mais. Mas se tem condições de contratar jogadores caros de bom nível, tem que contratar aí o que eles fazem, né? E também venderam muitos jogadores, né? Por muito dinheiro também. Então, de certa forma, é quase uma troca. Você tem uma venda de um Vinícius Júnior, 45 milhões de euros, de um Renier, 35 milhões de euros, um Paquetá, 35 milhões de euros aproximadamente. E fora outros de 10, 11, 15, 2, 8, sei lá, soma tudo, você contrata aí o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, o Cebolinha, agora o Gerson, 2 vezes, né? O Gerson, no caso, ele está sendo comprado por um valor menor do que aquele que foi vendido, né? Então, já saiu, já voltou. São 2 contratações do Gerson, na verdade. Mas acho que é isso, reflete aí o perfil da diretoria atual, que é agressivo, ela é uma diretoria muito controversa por uma série de questões, outras, né? Mas com relação ao futebol, embora cometa alguns erros aí, troca de técnico, aqui, acolá, eu acho que esse é a postura que tem que ser de qualquer clube que tem dinheiro. Os grandes clubes do futebol mundial que tem grana fazem o quê? Contrata jogador bom. Se pegar o Real Madrid contrata jovens, mas contrata jogador bom, né? Mas contrata, sim, hoje ele tem a política de pegar jogadores jovens e desenvolver. Mas ele desenvolveu aí o Rodrigo, o Vinícius e alguns outros, agora Camavinga, Tchouaméni, mas ele já tinha espinha dorsal, né? Agora, há 2 temporadas, foi buscar o Alaba. Então, sai o Varane, vem o Alaba, sai o experiente, vem outro. Ele tem um Courtois no gol, ele tem um Benzema no ataque. Então, assim, tem os garotos, mas tem uma espinha dorsal de homens experientes, com muita história no clube, que dão suporte para esses caras. Se você pegar só os jogadores jogassem no time ali, dificilmente estaria certo.
né? Mas é o que faz o Real Madrid, é o que faz o Manchester City, é o que faz o Chelsea, é o que faz o Manchester United, os grandes times de futebol mundial, a Juventus no patamar lá da Itália, que é um pouco abaixo, o Bayern de Munique contrata, só que o Bayern é um predador interno, ele vai lá, pega os melhores da Alemanha, passa o rodo, leva todo mundo e põe no campo. Mesmo assim foi buscar o Mané na Inglaterra esse ano, um dos maiores atacantes. E não é de comprar muito caro, o Bayern de Munique no máximo, não lembro agora qual que é. Era o Javi Martínez. Rapaziada, é isso, não tem muito que falar, velho. Tem dinheiro? Então tem que passar-lhe o rodo no mercado, estilo Real Madrid, estilo Bayern de Munique da Alemanha, meu irmão, pra conquistar Libertadores, Mundial, Brasileiro, e vão pra dentro deles, vão pra cima do cara. Agora, sobre o comentário que o Mauro César fez em relação à questão do Gerson, eu quero saber, rapaz, não sai do vídeo não, segura a onda aí, cadê a Ana Thaís Matos, né, pra falar do Yuri Alberto? Porque ela só... Nossa, eu lamento o retorno do Gerson pro futebol brasileiro. Por que ela não lamentou o retorno do Yuri Alberto? Não, mas aí, Pedro, foi porque teve uma guerra, entendeu? Lá na Rússia, Ucrânia. Ok, então por que o empresário do Yuri Alberto não encaixou ele em outro clube da Europa? Ah, não, Pedro, porque aí não tem argumento, meus amigos. Não tem argumento, aponta o dedo só pro Flamengo, é um anti-rubro-negrismo gigantesco isso, e que eu quero que vocês comecem a enxergar esse tipo de postura da imprensa, entendeu? E o Mauro tá coberto de razão também quando ele fala sobre o mercado, os maiores clubes do mundo contratam realmente, o Flamengo tem que contratar. Ainda acho que vai chegar mais gente aí. O Braz viaja hoje pra Argentina, né? Pra ir lá buscar o Quinteiro, pra ir lá buscar o Rossi, né? Vamos ver se vai dar tudo certo essas negociações. Mais tarde a gente volta aqui pra comentar elas. Valeu, rapaziada. Créditos aí à Jovem Pan Esportes. Vídeo reagido aqui pelo canal Pedrão Oficial. Tamo junto, rapaziada. Saudações rubro-negras.